que é requerido no nono mandamento? Pergunta 62. O nono mandamento requer a manutenção e a promoção da verdade entre homem e homem, e de nosso próprio bom nome e de nosso próximo, especialmente em testemunhos. Quer dizer, nós devemos zelar pelo nosso nome, sim, mas devemos zelar pelo nome dos outros, das outras pessoas, especialmente dos nossos irmãos. Não é comum que um crente viva falando mal de outro crente. Como é que um membro do corpo vai falar mal do outro membro do corpo? Imagine o nosso braço direito falando mal do braço esquerdo, ou vice-versa. Imagine um órgão falando mal do outro órgão, no próprio corpo, para outro órgão. Isso é inconcebível, mas a igreja é um corpo, e ela deve funcionar como um corpo. Então, o que é requerido no nono mandamento? O nono mandamento requer a manutenção e a promoção da verdade entre homem e homem. Nós somos chamados à verdade, Jesus Cristo, para viver a verdade, falar a verdade. Não é? E outra, não é errado quando nós repreendemos alguém que está em erro, não. Aliás, é um dever nosso. Se o nosso irmão está errando, falando mal, falando isso, falando aquilo, ninguém tem que aceitar isso. Você tem que chamar o irmão, como diz lá no capítulo 18 de Mateus, né? Jesus ensinando, se teu irmão pecar contra ti, vai repreende-o. Entre ti ele só, repreende-o. Se ele te ouvir, ganhasse é teu irmão. Se não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas, e pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Se não ouvir essas testemunhas que estão com você, leva-o à igreja. Se ele não ouvir a igreja, então ele deve ser excluído, deve ser tratado como gentil ou publicano, no linguajar do Novo Testamento. Quer dizer, o objetivo da igreja é levar um membro que está em erro a acertar, a viver de acordo com a vontade de Deus. A igreja não existe para excluir. A exclusão é uma excrescência. A exclusão é imposta àquele que não se arrepende do seu erro, do seu pecado. E falar mal dos outros é um pecado muito grave, até porque vai findar mentindo e falando que não deve. E outra, só se fala mal de uma pessoa quando não se gosta dela. E quando você não gosta de uma pessoa, você vai falar coisas do arco da véia, como se diz. E muitas vezes isso não é verdade. Na maioria das vezes, ou talvez em 100% das vezes, não é verdade. Então, vamos zelar pelo nosso nome e zelar pelo nome dos nossos irmãos também. Os textos indicados aqui são Zacarias 8, 16 e 17, eu acrescentei o 17. Zacarias 8, 16 e 17. Zacarias 8, 16 e 17. Palavras de Deus ao povo dele. Isto é o que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo. Julgai com retidão e paz nos tribunais. E ninguém planeje no coração o mal contra o próximo, nem ame o juramento falso, porque eu rejeito todas essas coisas, diz o Senhor. Nós, povo de Deus, não podemos viver com coisas que o próprio Deus, o nosso Senhor, rejeita. 1 de Pedro 3, 16. Primeira de Pedro 3, 16. Mas fazer isso com mansidão e temor, quando você repreende alguém. E o versículo 15, o 16 é complementação. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração, estáis sempre preparados para responder a tudo que vos pedir a razão da esperança que há em vós, mas fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo que fala mal de vós. Falam mal de vós. Quer dizer, os descrentes falam mal de nós. Eles não nos aceitam, nunca nos aceitarão. E chega um de nós e para um descrente fala de um de nós. Isso é horrível.
Isso é terrível. Atos 25, 10. Mas Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde devo ser julgado. Nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Aqui Paulo estava discursando diante do governador Festo, e todas as acusações que se interpuseram a Paulo, que trouxeram contra ele, eram mentira. E Paulo diz isso: olha, estou perante o tribunal de César, que os judeus queriam trazer Paulo de volta para Jerusalém para ser julgado pelo Sinédrio. O objetivo deles era matar Paulo. Paulo fala: não, de jeito nenhum. Eu estou perante o tribunal de César, e é onde deve ser julgado. Se tem acusações, tragam aqui. Se tem provas, tragam aqui. Mas ele termina dizendo: nenhum mal fiz aos judeus, como muito bem sabes. Até o governador sabia que Paulo não tinha feito nada de errado. 3 de João, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. E é um testemunho que João dá de um auxiliar seu de ministério. Mas quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Não adiantava acusar Demétrio diante dos outros. Tudo testemunhava a favor dele, do cristianismo dele, da fidelidade dele. Mas quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. É assim que deve ser, né? Testemunho verdadeiro a respeito da verdade. Todos os crentes devem ser pessoas irrepreensíveis. Eu sempre digo que crente não faz coisa errada. Tem muita gente que fala: faz sim, que eu já vi. Fala: não, não faz. Crente não faz. Não faz. Crente não faz coisa errada. Faz? Não faz. E se fizer? Tem que se converter, né? Não é crente ainda. Essa é a moral, tá bom? Provérbios 14, 5. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a falsa se desboca em mentiras. Só uma historinha, né? Teve um colega meu que foi expulso do serviço. E no julgamento dele, ele falou para mim: cara, eu vou botar você como testemunha. Eu falei: para quê? Não, você vai lá e me ajuda. Eu falei: não, eu vou falar a verdade. Eu sabia de tudo, inclusive eu participei de fatos. Não participei com ele. Participei amando da minha chefe, que era uma juíza, sobre a conduta dele, né? Eu vi como ele fez, anotei tudo. E eu falei para ele: você fez isso assim, assim, assim. Botei no papel. Falei: vou entregar para a juíza. Cara, tudo bem, mas eu vou levar você como testemunha. Você que sabe, eu vou, mas eu vou falar a verdade. Tudo bem. Mas ele achava que eu ia ajudá-lo, mas não tinha como ajudá-lo. Aí eu cheguei lá e falei a verdade. Depois a gente continuou amigo, ele entendeu. No versículo 25 desse mesmo capítulo 14 de Provérbios diz: a testemunha verdadeira livra as pessoas, mas o que fala mentiras é traidor. Não é? Então vamos falar a verdade o tempo inteiro para a glória de Deus, para a gente viver bem. Quando a gente fala a verdade, não tem que dar explicações. Outra, também não esquece das explicações, porque é a verdade. Não é?